engajei. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Me amarrei. Eu me amarrei no seu coração. Tá animado mesmo, hein? Ah, sextou. Hoje o pau vai cantar, hein, Du? Faz o favor, toca a bola aí. Deixa comigo, Dudu. Bom final de semana pra você, donos da bola no ar a partir de agora. Eu tô aqui com Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, estou com Alexandre Dolabella e hoje vamos receber a doutora Cláudia 90, que é advogada, a gente vai falar sobre manipulação de resultados, mas agora a gente continua nesse tema, então veja, na abertura desta edição tem mais sobre o caso, veja aí. Isso que está acontecendo, sinceramente, é uma palhaçada, porque acaba denegrindo, vamos dizer assim, a nossa classe de jogador, velho. Todos os jogadores receberam um certo tipo de convite, né? Talvez uns não tão claro, outros deixado a entender. Você também recebeu? Com certeza. Então, que as pessoas possam responder à altura. Se faz para você e você diz não, com certeza ele está insistindo em mais outros quantos, né? Que esses jogadores que foram pegos, né, nesse tipo de esquema, que sirvam de lição para outros, né, e que a gente possa ter um campeonato limpo, que é o mais importante. Quem tiver que se ferrar, que se ferre. Essa é a grande realidade. Não tem como você preservar ninguém que faz coisas erradas e prejudica todo um processo do futebol. O problema está na relação onde você fica vulnerável, atleta vai chegar em outros setores do futebol, tá certo? E tem que punir todo mundo, doa quem doer, meu camarada. A Operação Penalidade Máxima vai ganhando novos capítulos com o avanço das investigações do Ministério Público. No momento, pelo menos 10 atletas já foram afastados preventivamente pelos clubes. Além dos prints de conversas, uma planilha revelou mais detalhes do esquema, com jogadores favorecidos, valores e até sinais. Nessa segunda fase, são 7 atletas indiciados. Somando com os 8 jogadores da primeira fase da operação, ao todo 15 profissionais já se tornaram réus. Mesmo assim, 5 desses atletas seguem jogando. O lateral direito Mateuzinho, o atacante Igor Catatal, o meia Gabriel Tota, o zagueiro Victor Ramos e o lateral esquerdo Igor Carius. Eu acho que cada um toma a atitude que deva tomar, né, a questão do Igor. Como eu falei, assim, a gente não pode, de maneira precipitada, já condenar, que vai ter um julgamento, vai ter uma série de coisas. E ele tem sido muito positivo com a gente, sempre foi muito positivo nesse aspecto. Então, é uma coisa do departamento jurídico do clube, a partir do momento que que alguém falar... Não podemos utilizá-lo, não devemos utilizá-lo, sair alguma punição, alguma coisa desse sentido, é o que a gente vai fazer. As penas podem chegar a até 6 anos de prisão. O STJD também deve tomar providências no campo desportivo. Se houve o pagamento, uma prova de pagamento, uma promessa de pagamento, a multa, aí ela mantém 100 mil reais, mas a suspensão ela já parte do mínimo de 360 dias a 720 dias, lembrando que na reincidência esse atleta ele pode ser eliminado, ele pode ser banido do futebol. No momento temos 3 lados fundamentais até aqui. A CBF, que garantiu que o futebol brasileiro não vai parar e pediu a participação da Polícia Federal. Por sua vez, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a PF, que agora vai centralizar as informações e apurar as fraudes. Enquanto isso, como técnicos e jogadores lidam com toda essa situação? Todos ficamos tristes. Eu conheço o Eduardo desde os 10 anos de idade, 11, 12 de idade. É um companheiro, mas, como com qualquer ser humano, como eu, como você, como nós todos aqui, que cometeu um erro, e que primeiro for julgado, que for comprovado e for associado e comprovado, que pague a sua pena, que tenha a responsabilização. O Grêmio tinha o meia Natan entre os citados das conversas dos apostadores quando atuava pelo Fluminense. Mesmo assim, Renato Gaúcho colocou o jogador em campo contra o Palmeiras. Nós conversamos bastante com o Natan. Ele falou a história que aconteceu, então ele é inocente, estava de cabeça tranquila, tanto é que eu falei com ele, o presidente falou com ele, o vice-presidente, o executivo. Nós, profissionais que trabalhamos com isso, a gente sente, né? Porque realmente, se for aprovado, é um escândalo muito grande. Mas do Grêmio pode ficar tranquilo que não tem nenhum jogador.
O mesmo procedimento não foi adotado pelo Cruzeiro com Richard, atleta que estaria envolvido na manipulação quando atuava pelo Ceará. Todos nós na vida cometemos erros. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque o processo ainda vai decorrer. Portanto, não posso alongar muito mais sobre isso. No América, Nino Paraíba foi afastado, enquanto Dadá Belmonte e Mateuzinho foram citados pelos apostadores. Você começa a se perguntar qual é o sentido da vida, o sentido da profissão, o sentido da amizade, da ética, da lealdade, né? Então tem muita coisa envolvida. Eu estava aqui enquanto a matéria, aliás, muito bem feita. Como é que chama o repórter que fez essa matéria, André? Por favor. Lucas Herrero, que aliás é namorado da nossa Isabelle Moraes, né, que é daqui de Belo Horizonte, que está brilhando. Agora ela estava na Band, agora está na Globo, né? Que é uma excepcional profissional do microfone. O Lucas Herrero fez uma matéria muito bem feita, elogiado por um cara que é uma referência, que é o Elton Novaes aqui. Só que nós precisamos entender o seguinte, independentemente de quem seja, se é pobre, se é rico, se é jogador, se é gente boa, se é legal, se ajuda a família, se é um político, independentemente, praticou crime, tem que pagar. A mão da justiça precisa pesar em cima desses caras. Sabe por quê? Porque quando isso estourou ali atrás, a gente falou aqui o quanto isso influencia no elenco, na instituição que ele exerce o trabalho dele, no meio de torcedores. Todo mundo torna-se vítima desses caras, gente. Isso é muito sério. Não dá para chegar e passar pano. Treinador passar pano, jornalista passar pano. Não dá para ser assim. Esses caras, caso se comprove o esquema e a participação deles, eles precisam pagar, e não é só 2 anos de afastamento, não. Tem que banir essas figuras do esporte. E é bom destacar, é muito bom destacar, que quando você vai nos sites de aposta, são várias modalidades. Por enquanto nós estamos falando de futebol. Então, quando o Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, diz que a Polícia Federal precisa entrar, e precisa mesmo, e ampliar ao máximo para cima dessas investigações, porque se há um esquema com participação imoral dessa gente, que está ali para dar exemplo também, e tomando lugar de milhares de outros atletas que querem uma condição, que jogam até mais do que esses aí, e não tem condição, esses caras estão usando da plataforma que eles tiram o sustento dele e da família deles, para fazer esquema de corrupção, de crime, delinquente, caso seja provado contra eles, são delinquentes, se provar, delinquentes, bandidos, precisam ser banidos do futebol. Daqui a pouco nós vamos falar com uma advogada, a doutora Cláudia Mendonça 90, ela é advogada de um dos jogadores citados, então a gente vai conversar com quem entende o que está acontecendo, entende o que pode acontecer com essas pessoas, ou umas citadas, outras já investigadas, enfim, nós vamos falar de tudo isso dentro de instantes, tá? Então fique ligado, e meus colegas também vão falar muito, porque o assunto é realmente espinhoso, mas precisa de um destaque, e aí nós vamos realmente dar esse destaque aqui. Mas agora eu preciso, vamos falar de coisa boa? Então dá tempo de comprar o presente do Dia das Mães nas Casas Bahia. Aproveite para comprar agora o presente da sua mãe por até metade do preço e pagarem até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Então bora ver as ofertas? Então aqui, ó, vem pra cá. Quem é que tá comigo hoje? Josimar, grande Josimar, gerente de uma das lojas das Casas Bahia. Ele vai contar pra gente, porque ele trouxe aqui promoções, ele conta agora pra gente. Josimar, é só você contar que o povo vai e compra. Vamos agora, Everton, vamos lá para as nossas ofertas, né? Como vocês verem aí, pessoal, nós temos um Moto E22, né? Por R$ 649 à vista. Smart TV 50 polegadas 4K LG por R$ 2.499 à vista. Nós temos também a fritadeira Mondial, né? 8 litros com parcelinhas de R$ 69,90 mensais. E aí, dando sequência porque tem mais. Olha essa cozinha de aço aí, Josimar. Isso é a cozinha de aço Itatiaia com balcão diamante, né? Por apenas
R$ 79,90 mensais. E olha esse refrigerador da Midea, né? De 411 litros, uma gigante aí na casa da mamãe, por apenas R$ 2.999 à vista. Ó, e lembrando mais uma vez, quando você faz o cartão Casas Bahia, pague até 30 vezes, né, Josimar? Sem juros. 30 vezes sem juros. São eletroportáteis com parcelas a partir de R$ 19,90 mensais. Smartphones top para sua mãe. Parcelinhas a partir de R$ 49,90. Tudo isso, Casas Bahia, que ainda de quebra você conta com a garantia estendida. Você vai comprar e vai ganhar, você vai comprar 24 meses, vai ganhar 36 meses de proteção para o seu produto e concorrer a sorteios, inclusive mensais, no valor de R$ 5.000. Tudo para o Dia das Mães. Pede Casas Bahia. Você está em que loja, Josimar? Estou na Avenida Visconde de Bituruna, número 65, no Barreiro. Ó, então tá aí. Procura o Josimar, vá lá, faça grandes negócios, faça o cartão para pagar em 30 vezes sem juros e sempre. Vem pra loja, vem pras Casas Bahia. Fica comigo aqui, eu vou para um rápido intervalo. É o tempo de você correr pras Casas Bahia, fazer seu cartão e pagar em 30 vezes sem juros. Na volta, a doutora Cláudia Mendonça, 90, advogada de um dos citados nesse esquema. A gente vai falar com ela daqui a pouco na volta do intervalo. Fique ligado, muita coisa boa nesta edição. Até já. Olá, Fabrício. Começou. Tá oficializado, é sexta-feira, glória a Deus, a semana se encerra, e semana se encerra com um jogo bom no fim de semana. Put your hands up, porque nós temos Atlético Internacional no sábado e também América e Cruzeiro no Independência Clássico. Inclusive estarei lá cobrindo, glória a Deus. Aproveita e manda o seu palpite, tá no ar a enquete, deixa seu like também, custa nada, é de graça. Rodada de clássico no Mineirão, no Brasileirão, quem vence? Bom, a América tem 40% dos votos neste exato momento, o Cruzeiro acabou de perder 1%, o Cruzeiro tem 50% dos votos, empate tem 10% só. Lembrando que o América tem 7 vitórias seguidas em cima do Cruzeiro, mas o momento da Raposa é muito melhor do que o do América, não tem nem comparação. A América tá péssima nas últimas rodadas e o Cruzeirão tá voando com o Pepa, se achou dentro de campo. Meu Deus do céu! Tem amigão aqui tá querendo dar bronca no pessoal do chat. Meu Deus do céu, chama o Scoralic. Lê aqui uma mensagem que o pessoal mandou. Vamos ver aqui no nosso querido Bandzap o que nós temos. Enquanto carrega, Jesus Cristo, como trava. Vamos lá. Abílio Barbosa, de Conselheiro Lafayette, falou: boa tarde, lamentável esse episódio triste do esquema de apostas com jogadores. Espero que investiguem a fundo, principalmente se tem envolvimento de árbitros neste escândalo. Bom, o círculo, né, de árbitros é mais fechadinho, né? Quando tem menos árbitros, então tem menos pessoas para serem corrompidas. Torcer para que isso tenha acontecido, né? Que não tenha manchado até também a arbitragem. Vamos lá. Agora, quem também mandou mensagem foi o Maicon Verteiro Rodrigues, de Belo Horizonte, do bairro Jardim Felicidade. O cara fez questão de mandar até o CEP dele, Andrezão. Tá louco. O Cruzeiro tem que olhar para frente e pensar nos jogos que vem pela frente. Quais cuidados e preocupação o Cruzeiro tem que tomar em relação ao time para conseguir um bom resultado nas partidas? Inclusive, né, amigão? Até deixar aqui, ó. Há informações, Andrezão, que ele foi visto outro dia aí jogando contra o Bragantino e tal, mas anda meio sumido. Inclusive, não joga em campo sintético, não pode participar da nossa pelada. Nós vamos continuar, então, tendo show de Henry Gol. Afinal de contas, a gente joga em campo sintético e o Luizito Soares não pode, né? Afinal de contas, tadinho. Vamos ver quem mais aqui o pessoal manda no chat. Aproveitando, gente, deixa o like aí, já tem quase 12 mil pessoas aqui. Opa, o programa vai voltar no ar agora e tem treta. Volta agora recebendo a doutora Cláudia Mendonça, 90, e a gente falou aqui, o assunto é realmente essa questão da manipulação de resultados, do esquema criminoso feito para burlar o sistema das casas de apostas, envolvendo jogadores, e aí a gente vai esperar ver se avança, né, para outras figuras que também têm participações nos jogos de futebol. A doutora Cláudia, ela é inclusive advogada de um jogador que foi citado e hoje é testemunha, que é o zagueiro Moraes.
Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Moraes, que atuava no Atlético Goianiense, hoje está no Aparecidense, não é isso? Ele ano passado estava no Juventude, né? E aí ele esse ano foi para o Atlético Goianiense e agora está no Aparecidense. Olá, Cláudia, diante de tudo isso que está acontecendo, nós temos um cuidado muito grande aqui de destacar quem foi citado, quem já é réu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria primeiro que eu posso tratar por você, claro, por favor. Explicasse como é que foi a questão do seu cliente, de citado a testemunha e o que isso pode implicar na carreira dele e como é que você defende essa questão dos citados que daqui a pouco viram testemunha. E por que ele se tornou testemunha? Sim, é o seguinte, o Moraes, ele foi procurado... Ele recebeu, né, em casa, né, através do mandado de busca e apreensão do Ministério Público, e no dia 18 de abril, quando instaurou a segunda fase da Operação Penalidade Máxima 2, né? E no dia ele teve os telefones dele apreendidos, e eu já sou advogado dele em outras questões, e aí ele me ligou, ele não, né, a esposa dele entrou em contato comigo, falou, por gentileza, procure saber o que aconteceu, porque é sobre questão de aposta, de jogos, e do ano passado que o Moraes estava no Juventude. Eu me dirigi a Goiânia e entrei em contato com o doutor Fernando Sesconeto, que é o promotor-chefe da operação. E aí ele me disse, olha, a questão é muito clara. O Moraes, no ano passado, estava no Juventude e existe indícios, existem alguns prints de conversas entre o intermediário, um dos intermediários, porque são diversos intermediários. E eu queria também falar um pouquinho dessa questão dos intermediários, depois, e o chefe da organização. E essa conversa, tem mais um para fazer também, a questão do cartão. E aí eu cheguei para o meu cliente e falei, olha, Moraes, fale o que você sabe. Vamos fazer um acordo na justiça? Eu entrei, né, conversando com a minha equipe, a gente então decidiu e entramos com o pedido de um acordo de não persecução penal, que transforma o investigado numa testemunha e ele vai cooperar com a investigação como um todo. Mas ele participou? Ele participou, mas devolveu o dinheiro, sim, tá? Ele se arrependeu amargamente, deixou muito claro, inclusive para o promotor, o maior prejudicado de tudo fui eu. Então há uma prática de crime na visão mesmo da advogada. Sim, mas naquele momento, para a justiça comum, ele acabou fazendo um acordo e ele não responderá criminalmente por isso. Na esfera desportiva, aí já são outras medidas, né? Uma vez que ele realmente, isso comprova, infelizmente, ele recebeu. Na esfera desportiva, ele pode ser banido do futebol, pelo que você entende? Eu não posso, ou apenas afastado por um período? Eu não posso te falar na questão do banimento, porque ele não seria reincidente. O banimento ele vai acontecer na questão da reincidência. Mas também não posso falar com você a respeito se ele vai ser afastado o prazo, porque isso vai depender muito da questão da cooperação dele. Ô, Gagi, pois não, Thiago, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Cláudia. O deputado federal Fred Costa apresentou hoje um projeto de lei prevendo o banimento para jogadores que participarem de fraudes no esporte e também aumentando a pena de reclusão para aliciadores e agentes. Então, até trazendo em cima dessa situação do Moraes, é um projeto de lei que foi apresentado hoje, ele ainda precisa ser votado, passar por todos os trâmites necessários para que se torne lei de fato, mas é uma ideia do deputado Fred Costa, que inclusive é daqui de Minas Gerais. Tem uma coisa que a gente precisa destacar, que é o seguinte, quem investiga é a polícia, o Ministério Público, e depois quem julga e condena ou absolve é a Justiça. Eu não mudo simplesmente porque a doutora está aqui, eu não mudo meu posicionamento, embora não tenha a menor relevância no processo, o que eu penso do jogador, mesmo aquele que fez, se arrependeu e devolveu. Para mim, esses aí tem que ser banido do esporte mesmo, e eu acho que as punições precisam ser pesadas, severas, para que elas sirvam de exemplo, né? Então eu vou abrir as perguntas aqui para os demais colegas, Elton, Dola, Thiago Fernandes e Thiago Valu, porque a vinda da doutora Cláudia Mendonça 90 principalmente porque nesse momento tem sido muito difícil. Nós trazemos pessoas que estão no caso, como advogados, investigadores, pessoal dos promotores, e a doutora se dispôs a falar. Então ninguém melhor do que uma advogada que está, inclusive, defendendo um cliente neste caso, para explicar sobre essa questão de manipulação de resultados. Dola. Boa tarde, Everton. Boa tarde, doutora, companheiros, pessoal de casa. Acho que assim, todo mundo que quando vê essa situação do Moraes, né,
pensa assim, ele não vai ser punido e tal, e isso gera uma certa preocupação, uma sensação até um pouco de impunidade, embora não seja exatamente o caso. Então, a minha pergunta para a senhora é a seguinte, tem algum teto nessa espécie de colaboração? Tem um número específico de jogadores máximo assim, que podem colaborar? Ou qualquer jogador que quiser recorrer a isso vai conseguir esse mesmo benefício, digamos assim, não responder criminalmente pelo caso? O acordo de não persecução penal, ele tem a premissa de ser um crime de baixa gravidade, entendeu? Ele tem a questão também de se ele vai aceitar também, se a pessoa que vai aceitar o acordo, aceita também, porque a multa é muito alta também que ele vai estar pagando, apesar de que eu não vou condenar ou absolver a conduta, né? Eu tenho também a minha opinião, mas eu não posso fazer um juízo de valor e não posso te explicar necessariamente se tem um limite, se todos os jogadores podem fazer isso, não. Porque existe condutas e condutas, não é? Existe a conduta de menor relevância como a conduta de maior relevância. Assim como existe dentro os que são réus, por exemplo, os atletas que são réus, eles preferiram, inclusive, nem depor. Alguns, inclusive, apresentaram lá o habeas corpus para nem falar, porque realmente estão... Porque existem também jogadores, não é o caso do Moraes, mas existem jogadores que são réus que aliciavam outros atletas de uma maneira pesada. Isso está no processo, que agora já tirou-se, né, o segredo de justiça. Mas eu já sabia disso antes mesmo. E são jogadores que... E aí eu vou entrar num ponto que eu tenho ouvido muito, a questão da educação da base. Porque a partir do sub-17 já existe aposta nos jogos. E a educação na base, o ensinar o que é certo, essas permutinhas que existem, eu vou te mandar um tênis, vou te mandar uma blusa, faz uma propaganda da minha loja, essas coisas. Foi assim que chegaram no meu atleta, no meu cliente, entendeu? Então, assim, eles não são instruídos ao que é certo e ao que é errado. O jogador de futebol, ele só é preparado para jogar, e assim, eles não têm muito essa questão do juiz de valor, do que é o certo e do que é errado. Que pode acarretar, Não estou querendo generalizar. Sim, eu sou advogada de vários atletas e só tem um caso específico. Mas, assim, é muito complicado hoje a gente só julgar e pensar assim, poxa, o investimento na base é só no melhor preparador físico, na melhor preparação física, no melhor treinador. E o resto? E a questão do psicológico, e a questão da moralidade, e a questão do que é certo e o que é errado, até mesmo um pouco de noção de legislação. E isso é essencial, porque o atleta ele chega cru no profissional. E aí pode acontecer vários tipos de situações, como é essa que a gente está vendo hoje. Então, para moralizar o futebol, para banir atletas que realmente fizeram coisas muito piores, entendeu? Eu entendo, porque eu conheço cada caso, inclusive, dos réus, dos atletas. Tem atletas, inclusive, tem um atleta, inclusive, que é réu, que no desespero da situação toda, porque ele foi ameaçado com revólver e tudo mais, se perdeu por completo. E ele realmente, é impressionante como que eles conseguiram entrar na mente desses jogadores. Por quê? Porque os jogadores na base não tiveram essa instrução. Não tiveram um assessoramento jurídico. Eu assessoro os meus atletas muito mais para eles entenderem o que eles podem e o que não podem fazer. E usa esse caso do Moraes com os demais clientes seus? Não, porque estourou agora, né? Mas desde antes eu já falava para eles. Eu sempre instruí os meus clientes o que eles podem fazer, o que eles não podem, entendeu? Em todos os âmbitos da vida deles, entendeu? Então, quando aconteceu o caso do Moraes, que é um cliente meu em outro âmbito, eu não imaginei, eu ouvi de pessoas que conheciam, eu falei assim, mas ele foi um caso de necessidade, estava precisando muito, e ele devolveu, e agora vai pagar uma multa pesada, Mas você quer saber, eu acho que a maior condenação, seja de qual for atleta, é a mídia, o torcedor, é a execração pública. Porque pro resto da vida, eles vão ser condenados. Vítimas, doutora. Sim, exatamente o que eu tô falando. Pro resto da vida, os torcedores, eu me coloco como torcedora. Eu sou torcedora do América Mineiro e tem jogadores que foram citados. E vou ser honesta, quando eu li o nome, eles foram só citados, tá? Eu já fiquei assim, poxa, mas aí que tá, a gente tem que pensar o seguinte, os citados não quer dizer que, propriamente dito, eles aceitaram dinheiro.
E tem muita gente falando assim, fulano está envolvido, mas foi só citado. O Elton tem uma pergunta, mas eu só queria uma rápida. Sim. Quando é abordado e omite e não denuncia, não é um crime? Não. Vou fazer uma analogia para você. Às vezes alguém chega para você e fala, vamos para outro canal de emissora, alguma coisa assim. Você às vezes nem leva a sério, nem entendeu? Seria um crime se ele tivesse pensado e respondido assim, vou fazer e depois desistido. Só o 41C, ele é muito claro. A partir do momento que você aceita, você não precisa de ter recebido a pecuniário, o valor e tal. Só de você ter aceitado, você já cometeu o ato, entendeu? Então, por isso que tem vários atletas que não receberam dinheiro, mas aceitaram a proposta, HG. que estão sendo investigados. Esse é o caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de ler algumas páginas da investigação e a gente trouxe, é o que diz o MP a respeito do Vitor Ramos, zagueiro que jogava pela Portuguesa até o início desse ano. O Vitor Ramos teria aceito R$100 mil, ele não recebeu esse valor porque, de acordo com o MP, os apostadores não encontraram outras pessoas para participar com ele naquela rodada. E aí o Vitor Ramos foi indiciado, é réu no processo, mas nem sequer recebeu o valor. Então, assim, é uma situação que traz como exemplo o que a doutora acabou de falar. Entendi. Elton Novaes, por gentileza. Doutora Cláudia, sem citar nomes, seria possível a senhora contar dramas desses atletas e também o que eles tiveram que fazer para minimizar o trauma deles perante esses caras que ameaçavam eles nas situações? Que tipo de drama que a senhora pode relatar pra gente entender a situação vivida desses caras? Ameaça de morte. Porque quando você, de alguma forma, aceita receber um aliciamento, né, de uma quadrilha, de uma organização criminosa, talvez você não tenha a noção do tamanho. Mas ameaça de morte aconteceu, ameaça de morte propriamente dita com pessoas armadas em frente dos jogadores. Ou ameaças via WhatsApp, ameaças à família, vou matar a sua esposa, vou matar a sua mãe. E no desespero, por mais que a gente fale, eu não faria, a gente não está no momento na pele da pessoa. Isso foi o antes ou depois? Depois de não ter conseguido algo ou antes? A maioria no depois, essas questões. Mas tiveram antes? Não, antes não. Antes tinha muito assim, não vai dar em nada para você, não vai acontecer nada, isso não altera o resultado, isso aí é um cartão amarelo, qualquer um pode tomar. E assim, por exemplo, no caso do meu cliente, ele tomaria cartão, eu não sei se vocês chegaram a passar os lances. Eu entendo um pouquinho de futebol, por isso que eu falo. Ele tomaria os cartões de qualquer forma. Mas infelizmente aconteceu, ele mesmo disse em depoimento que infelizmente, igual ele, né, que acabou acontecendo ele aceitar porque ele estava desesperado com a corda no pescoço, Isso vai ser argumento, né, de praticamente todos eles e meio sem sentido. Sim, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Bauerman. O Bauerman é um jogador que ganha quase R$300 mil por mês. É que a corda aperta para quem ganha um salário, para quem ganha 300 mil também. Depende da gestão desse dinheiro. Sim. Né? Mas é muito mais aceitável alguém que ganha pouco dizer que está numa dificuldade financeira, o que não justifica aceitar praticar o crime, né? Do que propriamente um jogador, enfim, que tem uma situação muito bem resolvida e que faz porque quer mais e mais e mais dinheiro. E outra coisa, a questão do cartão pode parecer que é algo muito pequeno dentro de um jogo de futebol, mas isso pode mudar o resultado de jogo. Porque quando você, por exemplo, um árbitro mal intencionado ou um jogador que está participando de um esquema, pega um volante, pegar lá no Cruzeiro o Machado, aí tá jogando aqui contra o América no final de semana, aí 1 minuto de jogo, cartão amarelo nele, o jogo dele muda para a sequência. Ele vai chegar mais comedido nos lances, né? Porque se mais um amarelo, ele é expulso. Então é importante a gente julgar que é muito importante receber cartão amarelo, e principalmente participante de um esquema de manipulação. Tiago Valu. Boa tarde, HG. Boa tarde, amigos. Boa tarde, doutora Cláudia. Até aproveitando em um ponto importante que você tocou, eu quero saber um pouco mais a respeito da questão do universo além dos jogadores. Porque é muito importante a gente saber quem são essas pessoas, como elas chegaram e também os jogadores, alguns, como você disse,
se tornaram as famosas sementinhas do mal, porque foram multiplicando esse sistema. Imagina, olha, já fiz, deu certo. E então é muito importante também, até para conseguirmos desmobilizar essa associação criminosa, os que estão em volta e a maneira mais variada como cada caso aconteceu, para que eles pudessem aliciar os atletas. Tá. Eu vou falar do que eu sei do processo, porque eu não conheço a fundo cada pessoa, né? Nós temos aí intermediários, é um organograma, né? Eu fiz um organograma e aí você tem o Bruno Lopes, de conhecimento de todos, né? Que é o chefe da organização. Ele tem, aí nesse esquema, você tem a Camila, a esposa dele, que é a braço direito administrativo da quadrilha. É quem, inclusive, fazia essas planilhas que estão aí. Meu Deus do céu. E aí tinha organogramas de jogos para controlar os jogos. E aí vem as ramificações através dos intermediários. Então, você vai ter um intermediário que tinha uma loja na internet de artigos importados de réplica. Você vai ter lá na ramificação agiotas. Você vai ter pessoas que eram da amizade, do meio deles ali. E cada um conhecia alguém que conhecia um jogador. E aí vai se fazendo esse esquema todo. Vale ressaltar que os atletas não estão respondendo por lavagem de dinheiro. Apesar de estarem todos no mesmo processo, eles não estão respondendo por lavagem de dinheiro. Eles respondem pelo 41C e alguns 41C e D, entendeu? Agora, o papel de cada intermediário era controlar aquele atleta que ele tinha contato, né? Quanto aos jogadores que poderiam aliciar, a abordagem era sutil. Tem uma foto emblemática nesse processo, que é o Gabriel Neres com o Paulo Miranda no vestiário do Juventude. Esses dois atletas, o Gabriel Neres, eu acho que a maneira que ele trata no diálogo, e isso saiu em várias redes sociais, então eu não estou falando nenhuma besteira em nada que não poderia ser falado aqui. Sim. E isso eu acho que é tão grave quanto o ato. Porque você está dentro do seu vestiário, você está com a camisa da sua instituição. É a chamada de vídeo que a senhora está falando. Exatamente. O print da chamada de vídeo. Exatamente. Então, assim, eles, inclusive, não estão falando no processo, preferiram não falar, vão ser réus, vão responder. Acho difícil serem presos, porque é um crime de menor potencial no aspecto criminal, mas se for configurado junto com uma lavagem de dinheiro, se combinar as penas, pode sim ser preso. Então, eles têm que ter medo de acabar sem a liberdade. Mesmo que seja um ano, olha, honestamente, eu não queria passar 24 horas numa delegacia, quiçá numa penitenciária. E isso, eles talvez, quando eles aceitaram, eles não tiveram essa noção. Tiveram mais medo de morrer na mão de um criminoso do que... Tem facção criminosa envolvida com isso? Eu não posso te falar, porque isso eu não sei. Não sei, e o GAECO está investigando, e a investigação é brilhante, doutor Fernando. Doutora Cláudia, eu vou te chamar para fazer uma pergunta. A doutora Cláudia destacou uma coisa aqui que eu acho que vale muito a pena os dirigentes dos clubes ficarem atentos. Muito a pena. Vamos falar aqui para os nossos 3 clubes, Atlético, Cruzeiro e América. Atenção para o cuidado na abordagem aí com seus jogadores de base, porque já começar a trabalhar isso agora, se é que já não estava antes, porque a informação que nós recebemos aqui sobre os árbitros, né? Que clubes já sabiam, então não falei quais eram os clubes, até porque eu não tenho informação que clubes estariam, inclusive tinham sido informados de que poderia ter alguma coisa envolvendo a arbitragem e tal. Aí eu fui atrás disso, conversei com 2 árbitros e os 2 me disseram que o Wilson Luiz Seneme já há muito tempo vem sistematicamente, eu estou falando da arbitragem de elite principalmente, tá? Sistematicamente fazendo isso que a doutora Cláudia acabou de dizer aqui. Trabalhando a cabeça dos árbitros. Não aceita, porque pode acontecer isso. Isso é um trabalho muito pesado. Então, os clubes precisam se empenhar para começar isso na base. Deixa eu falar aqui, para você que está ligado, atenção, o doutor Mauro Jacome está aqui, ele vai cuidar de você, assim como cuidou de mim. Foram quase 50 quilos que eu eliminei. Eu não perdi, porque quem perde encontra. E eu não quero encontrar mais. E o doutor Mauro vai comentar com você, vai explicar para você alguns dos procedimentos. Doutor Mauro, bem-vindo. E aí, HG, tudo bem? Dr. Mauro Jacome, especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia. E o meu recado é para você aí, que está acima do peso, tem dificuldade para emagrecer. Vou te apresentar o tratamento com balão intragástrico ajustável.
Essa é uma prótese de silicone que é colocada por endoscopia no estômago, sem necessidade de nenhuma cirurgia ou anestesia. Essa prótese ela fica durante 1 ano ocupando um espaço ali dentro do estômago e deixa um espaço bem pequenininho para você se alimentar. Dessa maneira você vai comer durante o ano pequenas porções, mesmo assim não vai ter tanta fome, e isso vai facilitar muito o seu emagrecimento. Aqui na Clínica Cronos nós temos condições excelentes sanitárias e também ótimas condições de financiamento para você que quer realizar o seu sonho. Estou te esperando aqui. Um grande abraço. Obrigado, doutor Mauro Jacome. Lembrando que aqui é um dos procedimentos, que é o balão intragástrico, tem vários outros. Conheça todos para tomar a melhor decisão. Chame agora, não interessa que lugar você esteja agora, chame agora no WhatsApp, 989542000, 989542000, Clínica Cronos, doutor Mauro Jacome e o Tiagão Fernandes vai passar lá. Tiago, pergunta para a doutora Cláudia, por favor. Precisando dar uma passada lá Deixa mesmo, que eu cuide de você. E, doutora Cláudia, sobre duas perguntas, na verdade. Uma é sobre esse projeto de lei que eu acabei de trazer a informação de que foi sugerido pelo deputado Fred Costa. Se existe alguma possibilidade de que esse projeto de lei tenha alguma punição retroativa, ou seja, esses atletas que estão sendo investigados agora, que eles possam ser banidos de acordo com um projeto de lei atual, que pode entrar em vigor lá para frente ainda, porque precisa passar por todos os trâmites necessários. E a segunda é, como, na maioria das vezes, esses aliciadores, esses apostadores se aproximavam dos jogadores. Você disse sobre o fato de alguns deles terem lojas para fazerem permutas por meio de redes sociais dos atletas, mas existe algum outro tipo de aproximação que era comumente feita por esses apostadores? Pois não, Thiago, eu vou te responder de trás para frente. Então, alguns aliciadores, alguns intermediários, eles tinham amigos que conheciam amigos ou tinham algum acesso aos jogadores. E aí, a maioria desses que tinham acesso aos jogadores, eles não ficavam sabendo, eles só falavam, vou te dar o telefone, me dá o telefone. Inclusive, em um dos depoimentos, a gente tem lá que pedem o telefone de um atleta. Um atleta dá o telefone do outro atleta para o próprio intermediário. E esse intermediário chegou nele como? Às vezes era conhecido, entendeu? Tem sempre alguém que conhece alguém. No meio do futebol, né, vocês sabem melhor do que eu, todo mundo conhece alguém que conhece um jogador, né? Então, assim, inclusive o Bruno Lopes, ele tinha uma empresa se dizia ser agente de jogador de futebol, e antes ele falava que era atleta de futebol. Não sei, não cheguei a pesquisar se ele jogou em algum lugar, alguma coisa assim, mas ele tinha um acesso mais fácil aos jogadores. Agora, com relação à lei que você me perguntou do deputado Fred Costa, a lei, você não pode, ela beneficia as penas e os acusados e os réus. Então, na verdade, ela não vai prejudicar os que já estão respondendo, mas os que vão aparecer, aí sim, assim que a lei for, né, promulgada, ela vai realmente pegar em todos, né? Aí, a não ser que se encontre uma brecha para voltar e aí pegar todo mundo, né? Doutora Cláudia, eu acabei, enquanto a gente está falando aqui, o Cássio Arregui, da assessoria de comunicação do Atlético, acabou de me informar aqui que hoje haverá uma palestra para os jogadores, feita pelo departamento jurídico do Atlético, para falar claramente sobre o assunto. Hoje com os profissionais e na semana que vem para os jogadores de base. Isso precisa ser aplicado a todos os segmentos do esporte que estão dentro dos sites de aposta. Isso precisa nascer da base, trabalho educativo lá na base, mas muito pesado já nas modalidades que estão nos sites e principalmente nos profissionais. Parabéns ao Atlético aí pela iniciativa e que isso sirva de exemplo para os demais clubes. Doutora Cláudia, podemos alinhar uma volta na semana que vem, já com as coisas em andamento, com mais informações e tal, porque está sendo tão bem vista e muito bem tratada a sua vinda aqui, porque a gente está com dificuldade para uma gente que está no meio de tudo isso para explicar. Então eu queria agradecer a sua vinda e já, de repente, depois do programa, a gente alinhar uma volta sua na semana que vem. A gente tem muitas perguntas aqui que a gente queria fazer na semana que vem, já agradeço mais uma vez. Domingo, atenção pessoal, vou dar um recado aqui. O programa hoje é um pouquinho mais curto e por isso também a gente está convidando a doutora Cláudia para voltar. Domingo tem o sorteio do Minascap especial do Dia das Mães.
E se você ainda não encontrou o presente perfeito para ela, aqui pode ser um excepcional presente. Você vai presentear sua mãe, vai concorrer a 100 prêmios de R$5 mil no Giraminas, R$10 mil no primeiro e no segundo prêmios, R$30 mil no terceiro, R$50 mil no quarto. E nesta edição tem R$1 milhão no quinto prêmio. É isso mesmo, R$1 milhão. Então tá esperando o quê para presentear sua mãe com Minascap? Aqui, ó, você pode comprar aqui no site minascap.com, naquele QR Code lá no cantinho, no aplicativo Minascap, nos postos de venda ou nas mãos dos representantes. E de quebra você ajuda a paz seu coração. Bate muito, muito, muito mais forte. Vou para um rápido intervalo, é lá e cai rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para a sequência aqui do Nossos Donos da Bola, edição de sexta-feira. Até já. Olá, 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 olá. Fabrício, tem mais uma aí pra animar a galera? Afinal de contas é sexta-feira. Glória a Deus, chegou sexta-feira, gente. Tentar registrar aqui o tanto de mensagem que chegou no chat. Tem muita gente revoltada. A gente entende a revolta, porque afinal de contas, futebol é muitas vezes a única coisa que a gente tem. Imagina perder isso, cara. Ficar tendo que... com medo de ficar olhando pra TV, ver se é falta ou se não é e tudo mais. Vamos ver o que eu anotei aqui com o pessoal. Quem mandou mensagem aqui? Ih, o amigão não mandou o nome, são dois que não mandaram o nome. O amigão mandou aqui, boa tarde. Então, quando o clube pede para o jogador tomar o terceiro cartão amarelo para ele ficar suspenso na próxima partida e se aproveitando num jogo de maior importância para o clube, então isso não é crime. Nesse caso, principalmente quando o jogador vai servir seleção, né? Everton Ribeiro já fez isso, muita gente faz isso, a Arrascaeta faz isso também, até que ele estava com pubalgia no passado aí o tempo todo. Cara, infelizmente é o time aproveitando o regulamento, sendo malandro, né? Não é nenhum crime porque não está indo contra o regulamento, o jogador fica parado na falta e é punido. Essa, infelizmente, é a regra. Quem mais manda mensagem? Isso é só a ponta de um monte de site de aposta, só a ponta de um iceberg. Tem um monte de site de aposta que virou um grande esquema. Quem mais manda mensagem aqui é o Rogério Simin. Falou, boa tarde. Fala com a advogada que a base e futebol... que a base e o futebol não dá educação e nem honestidade. Educação e honestidade vem do berço. Quem mais mandou mensagem aqui também não... é o Rogério. Esse é o Rogério, sim. Desculpa, Rogério. Fala que aí o atleta recebe a proposta e pensa, vou aceitar. Se for descoberto, eu devolvo. Ah, me perdoe, doutora. Outra coisa, jogar no clube é responsabilidade de educar é dos pais. É um completo absurdo. Tem que ser banido, sim, sem necessidade de reincidência. Boa tarde a todos. O Japão Martins BH questionou aqui, porque se você é ameaçado, você tem que levar essa ameaça para a polícia, né? Pois é, correto, né? Se tem gente com arma na porta da sua casa, acho que realmente agora virou a hora de apertar o botão do pânico, pelo amor de Deus. Quem mais mandou mensagem? Tenho um minutinho então com vocês aqui. Quem mais mandou mensagem é o Cristiano, falou boa tarde, com todo respeito à doutora que está explicando sobre os acontecimentos do esquema de aposta. Ela diz que os jogadores não têm senso de justiça ou valores. Os jogadores são adultos, esclarecidos e sabem sim o que é certo ou errado. Quem mais mandou mensagem aqui não tem o nome. Falou, HG, deveriam investigar também quem aplica os cartões. Alguns cartões aplicados pela arbitragem no Brasil têm critérios bem duvidosos. Isso é difícil, cara, porque antes quando o juiz errava, você falava que ele era ladrão por falar que ele era ladrão, e o cara do seu time errava, tomava cartão, você dizia que ele era burro. Agora você fica tudo com esse ar de, é aposta. Douglas de Taberito mandou aqui, boa tarde, o programa está falando de manipulação de jogadores, quero saber quando vai começar a investigar os clubes por isso também, pois um time com dívidas, isso é uma saída cheia de laranjas. Quem mais mandou mensagem aqui também? Pior que não vai dar tempo de tocar o áudio aqui, cara. Paulino dos Santos falou assim que o jogador não sabe o que é certo ou errado, me ajuda aí, eu nasci e cresci na roça, sem grana, sem holofotes, e nem por isso eu faço falcatruz. É isso, galera, vamos voltar pra TV que o programa já tá no ar. Pessoal, estamos de volta aqui, já na volta eu vou falar de Frigigold, porque isso aqui é espetacular. O Luiz, vem cá, Luiz, vamos falar de Frigigold, que vai auxiliar para uma alimentação saudável. E hoje tem uma novidade, que é essa espetacular panela, que você não faz ideia o que é isso aqui, o Luiz vai contar, Luizão. Isso é um lançamento da Frigigold. Gente, você que está acostumado já com as panelas Frigigold, você já sabe, elas não usam óleo, é muito importante para a sua saúde. Então, se você já tem colesterol
alto, diabetes, problema cardiovascular, se você tem pressão alta, ou seja, se você não pode mais comer fritura de jeito nenhum, você tem que ter a Frigigold na sua casa. Nós temos panelas, como você está vendo aqui, panela grande, panela média, panela pequena, e a nossa frigideira, que inclusive agora solta o cabo, você vai poder levá-la ao forno também. Agora, essa panela Isso aqui é uma atenção para você que tem medo de panela de pressão. Eu, quando começa a chiar aquilo lá em casa, eu já saio correndo e vou para casa do vizinho. Acabou esse problema, então. Gente, tudo que você faz com uma panela de pressão, você vai poder fazer aqui na nossa panela de cozimento rápido sem correr o risco de uma explosão. Olha o alimento isso. pode estar fervendo, você pode abrir, você tirou a tampa, você viu, não tá bom ainda, não precisa desligar, não precisa esperar a panela esfriar. Você põe, você vai ver que aqui, ó, sai o ar de dentro, então ela faz um barulho. veda e você vai ter uma panela de cozimento rápido que é a panela mais segura do mundo. Você vai poder incluir no seu conjunto de panelas. Vou fazer o seguinte, eu vou dar hoje R$500 de ontem era 300, desconto. Hoje vai ser 500 porque eu tenho certeza que muita gente vai querer incluir a panela de cozimento rápido. Aí eu vou aumentar o desconto. Para quem ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar apenas um toquezinho e diga lá, olha, eu quero o conjunto todo de panelas e quero incluir a panela de cozimento rápido. Aí você terá R$500 para adquirir a Frigigold e não usar mais o óleo. Atenção, se você tem medo, como eu, de panela de pressão, essa panela aqui substitui a panela de pressão, só que isso aqui não explode. Isso aqui não tem risco nenhum. É a panela mais segura do mundo. Para que é esse visorzinho aqui? É um timer, você programa o tempo de cozimento. Programou 30 Aqui, minutos. ó. Exato. Quando deu os 30 minutos, ele vai lhe avisar. Então você vai poder continuar fazendo seus afazeres, põe no bolso. Quando deu os 30 minutos, ela avisa, ó, tá pronto o alimento. Olha, olha, isso é Frigigold, é tecnologia a serviço da segurança também na cozinha, sem falar, que é ótimo para sua saúde, porque aqui não usa óleo. Você não pode, com comida usando óleo, aí você vai fazer aqui, inclusive mesmo que você possa, já fazendo uma medida preventiva e cuidando da saúde. 4003-4220, 4003-4220, isso aqui é uma joia realmente, inclusive para presente para a mamãe, hein, Luiz? Poxa, agora na Semana das Mães aí, qual a mamãe que não vai mais usar óleo e não perde mais tempo. Ô Everton, sabe o que é você cozinhar? Bom, você já tem. Gente, você limpa com papel toalha. Acabou a tarefa de lavar a panela. Acabou. Com a Frigigold você não vai mais precisar lavar a panela. Liga 4003-4220 que a gente passa mais informações para você. Obrigado, Luiz. Valeu. Valeu demais. Ó, América e Cruzeiro, sequência de 7 vitórias no Clássico. Pode sair por ali, Luiz, por gentileza. No Clássico. E aí, vantagens para o América. O Cruzeiro vive um momento melhor. Só que o América está muito desfalcado, hein? Valuzeiro, dessa vez você está mais otimista pelo momento e aí junta o momento do Cruzeiro que é melhor e mais os desfalques do América. O América está com os jogadores que foram citados, né? Na máfia das apostas. Então nós temos aqui, ó, Nino Paraíba está fora, lateral Marlon está fora, Dadá Belmonte está fora, Mateuzinho está fora, Adson vai passar por uma cirurgia, tá fora. E agora o Everaldo com o 3º cartão amarelo. São 6 jogadores de um elenco que já é curto. É o adversário do Cruzeiro no final de semana. É um adversário que o Cruzeiro tem enfrentado inúmeras dificuldades nos últimos confrontos. Ó, Cruzeiro, Thiago, pra você. Isso aí não tem problema. A gente está acostumado com esse tipo de coisa. O Cruzeiro vem num momento muito bom no campeonato, apesar da derrota contra o Fluminense. E tem mais argumentos por aquilo que tem mostrado dentro de campo para realmente pensar em ir no Independência e conquistar os 3 pontos, com todo o respeito que o América merece, mas a gente sabe, avaliando jogo por jogo, contra o Bragantino, eu não acho que foi uma grande partida do América, mas o América já atuou em alguns momentos, em jogos que ele perdeu até aqui no campeonato, de maneira assim, que não está tudo errado no América. Eu, pelo menos, tenho esse entendimento, né? Não está tudo errado. Claro que há um momento de baixa de alguns jogadores e também do conjunto como um todo, mas acho que vai ser um clássico decidido e muito disputado na Independência, viu? Muito bem, você estava olhando para o Thiago Valu e por quê? Te surpreendeu a opinião equilibrada? O Valu, às vezes, falta ao Valu uma dose de loucura. Todo mundo precisa de uma dosezinha de loucura. Mas isso acontece. Então, Valu,
pode ser honesto. Abre o seu coração para aquela câmera ali do Dilcinho e fala assim, o Cruzeiro é favoritaço. Mas eu não acho, aí eu não vou mentir pra mim mesmo. Favoritaço. Então, mas deixa eu dar uma pitada aí. Nos últimos 7 jogos que o Cruzeiro perdeu, eu acho que esse é o momento que o Cruzeiro chega no momento superior aí ao que tá América. A casca de banana do futebol, né? Não, Valu, você tá chato. Aí que tá a casca de banana do futebol. Eu tô falando por momento. Por momento, eu tomar um tapa. Peraí. Do jeito que ele deve, vai voltar. Eu tô falando algo errado. Por momento dos últimos 7 confrontos entre Cruzeiro e América, esse é o momento que o Cruzeiro chega em superioridade, pelo menos ali, com favoritismo. Com você. No Campeonato Mineiro, inclusive, o Cruzeiro lá atrás, desculpa eu te interromper, como eu sempre faço, o Cruzeiro lá atrás, ele era um time totalmente diferente do que atualmente. Não, desconstruído, e o América bem. Nós vimos o Cruzeiro em alguns momentos, 2020, 2021. André, quando a gente vai falando, tá aquele pau aqui na KTO. Porque tava mal. O Cruzeiro de hoje é muito superior ao América. Eu lembro bem que você falava no Campeonato Mineiro que ainda assim o Cruzeiro sempre era favorito todas contra o América. as partidas, falou pela história. Entre Cruzeiro e América, ele sempre deve ser considerado favorito. Agora, hoje, ele não é favorito. Ele é favoritaço. Ó, é o seguinte, os jogos que o América ganhou, eles aconteceram nos últimos 3 anos, né? Sim. Só que a realidade do Cruzeiro hoje é muito diferente da realidade dos que o Valu não quer aceitar isso. últimos 3 anos. Ô, Thiago, tem informação, Atlético em campo contra o Internacional, né? Já pode correr lá na KTO e meter 2-0 pro Atlético aí, porque vai ser, eu acho que a garapa do Mano vai azedar aqui contra o Atlético. O Atlético vai ganhar um jogo por 2-0. Vocês querem que eu fale quem vai fazer os gols e o minuto de cada gol? Fala lá, busca lá no Instagram que eu informo, que eu sei de tudo. Ô, Thiago, informação, já que a gente tá falando de Atlético, tem informação do Atlético? Tem informação do Atlético. Boa ou ruim? Ruim, HG. Ah, não, Thiago. O Atlético planejava quitar os salários dos jogadores ainda no decorrer dessa semana. O clube não conseguiu até o momento e não deve conseguir nessa sexta-feira. Mas venceu que dia? Venceu na última segunda-feira. Dia 8 de maio. Era o 5º dia útil de maio. Então o Atlético deveria pagar até o 5º dia útil, segunda-feira, dia 8. O Atlético não fez esse pagamento e a ideia da diretoria é que pagasse ainda no decorrer dessa semana. O problema é que o Atlético, nesse momento, vive uma situação semelhante àquela que o Márcio Braga falou sobre o Flamengo, sabe? Não tem dinheiro, acabou o dinheiro. O Atlético não conseguiu ainda quitar esse valor com o elenco de jogadores. Então, hoje o Atlético tem o elenco e a comissão técnica em atraso salarial. O restante, o departamento de finanças, os outros departamentos do clube, eles receberam normalmente. Não receberam os atletas, o time profissional e a comissão técnica. Ó, eu busquei uma informação sobre a questão da SAF, né? Porque o João Vitor Xavier deu a informação há 2 semanas, né? De que até o final desse mês a coisa poderia virar e tal. E aí eu fui atrás da informação se assinaria agora, né? Essa coisa seria muito rápida e tal. E aí ele me disse, olha, não João, né? A pessoa do Atlético me disse, olha, tá caminhando dentro do que foi planejado. Só isso, mas não falou mais nada. Então, dentro do que foi planejado, eles devem esperar um dinheirinho chegando aí nas próximas semanas, né? Porque senão como é que vai pagar as obrigações? Então tá aqui, ó, KTO.com, você corre lá. Se ainda não fez o seu cadastro, pode fazer, porque DonosMG é o cupom DonosMG. Você vai lá, faz seu cadastro, cupom DonosMG. Aí vai lá no suporte, ó, meus 20% aí, até R$100 de primeiro depósito. Aí você monta suas múltiplas lá com R$20 e deixa seus 100 guardados. Não precisa nem gastar seus vintão que você vai ganhar, não. Faz uma múltipla de 4, 5 jogos, põe R$5, 4, 5 jogos, põe R$5 e larga 10 lá para a próxima rodada. KTO.com, DonosMG é o cupom. Vai fazer o cadastro? DonosMG. Faz lá, porque é o seguinte, aí vai no meu Instagram lá que eu dou o resultado. Eu sei, eu não erro, sou oráculo, gente. Sou oráculo. Quer que eu te fale quando vai ficar o Cruzeiro com a América? Quanto? Quer que eu fale? 2-0 Cruzeiro. O que mais que você quer saber? Eu apostei 3-0, Atlético e Inter. Vamos embora então, gente. Tô lá no meu Instagram, me chama lá que eu dou o resultado. Pipocou.